Imagine juntar cada moeda por 2 anos para realizar o desejo do seu neto no hospital e acabar sendo humilhada e expulsa de um restaurante de luxo debaixo de chuva. O gerente achou que ela era invisível por causa das roupas simples. Mas ele não sabia que o homem mais poderoso daquela sala estava assistindo a tudo, e a reviravolta que ele preparou fez todo mundo chorar. Essa história é uma lição de vida. Antes de conhecermos a Dona Matilde, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo a gente hoje. Eu quero muito saber. E se você ama histórias que tocam o coração, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Prepara o lenço e vamos lá. A noite caía sobre a cidade de São Paulo como um manto pesado e encharcado, uma daquelas tempestades de verão que não apenas molham, mas parecem querer lavar o asfalto das suas impurezas. Os trovões reverberavam entre os arranha-céus da Avenida Paulista, fazendo as janelas vibrarem em uma sinfonia caótica e natural. No entanto, dentro do Le Palais de cristal, o caos lá fora não passava de um cenário distante, abafado pelo isolamento acústico de última geração e pelas cortinas de veludo carmesim que adornavam as vidraças imensas. O restaurante, situado no topo de um dos edifícios mais exclusivos dos Jardins, era o epítome do luxo, um santuário onde a elite financeira e social do país se refugiava para esquecer que existia um mundo real lá fora. O ar ali dentro cheirava a lírios frescos, trufas brancas importadas do Piemonte e couro envelhecido, uma mistura olfativa projetada para exalar poder e exclusividade. No centro desse palco de vaidades estava Rogério, o gerente-geral do Le Palais. Rogério não caminhava, ele deslizava pelo salão com a precisão de um bailarino e a arrogância de um imperador. Seu terno, cortado sob medida em uma alfaiataria italiana, não apresentava uma única ruga, e seus sapatos de verniz refletiam as luzes dos lustres de cristal baccarat que pendiam do teto como lágrimas congeladas. Para Rogério, o restaurante não era apenas o local de trabalho, era o seu reino, a sua identidade, a única coisa que o separava da mediocridade que ele tanto desprezava. Ele havia nascido em uma periferia esquecida, filho de pais operários, mas havia passado os últimos 20 anos apagando qualquer vestígio de sua origem, polindo seu sotaque, refinando seus gestos e endurecendo seu coração. Ele acreditava, com uma convicção quase religiosa, que a pobreza era uma doença contagiosa e que a estética era a única moral válida. A toalha da mesa 7 está a 2 milímetros desalinhada, sussurrou ele no ouvido de um garçom, um jovem chamado Pedro, que tremia levemente ao segurar uma bandeja de prata. A voz de Rogério era baixa, sibilante, como o som de uma serpente deslizando na areia. Corrija isso agora. Se o senhor Albuquerque notar, você voltará a servir café em botecos de esquina. Pedro engoliu em seco, assentindo freneticamente enquanto ajustava o linho egípcio com mãos suadas. O ambiente no Le Palais estava mais tenso do que o habitual naquela noite. Havia rumores, sussurrados nas cozinhas e nos corredores de serviço, de que um crítico internacional do Guia Michelin estava na cidade, ou pior, que os novos acionistas majoritários do grupo gastronômico, uma holding misteriosa que havia comprado a marca na semana anterior, enviariam um representante incógnito para avaliar a operação. Rogério estava à beira de um ataque de nervos, embora seu rosto, uma máscara de botox e desdém, não demonstrasse nada além de um tédio blasé. Ele precisava que aquela noite fosse perfeita. A perfeição era o escudo que ele usava contra o mundo. Se tudo estivesse perfeito, ninguém poderia tocá-lo, ninguém poderia lembrar quem ele realmente era. Enquanto a orquestra de jazz tocava uma versão suave de La Vie en Rose ao fundo, o som da chuva batendo contra o vidro parecia aumentar, como se a natureza estivesse exigindo entrar. Foi nesse momento, no auge do jantar, quando os pratos principais de lagosta e vagio estavam sendo servidos, que a porta giratória da entrada principal, geralmente guardada por 2 seguranças imponentes, girou lentamente. A segurança havia falhado, ou talvez o destino tivesse intervindo. Os seguranças haviam se deslocado momentaneamente para cobrir a chegada de um senador pela entrada VIP na garagem, deixando o saguão principal desguarnecido por meros 30 segundos. Foi o suficiente. Quem entrou não foi uma celebridade, nem um magnata do petróleo. Foi uma figura que parecia ter emergido das profundezas da tempestade como um espectro da realidade que o Le Palais tentava ignorar. Era uma senhora idosa, pequena e curvada. Seus cabelos grisalhos estavam empapados, colados ao crânio, pingando água suja no mármore Carrara imaculado do saguão. Ela vestia um casaco de lã puído,
3 tamanhos maior que seu corpo frágil, remendado nos cotovelos com linhas de cores diferentes. Nos pés, usava galochas de borracha pretas, cobertas de lama vermelha, que deixavam pegadas grosseiras e escuras a cada passo hesitante que ela dava. O silêncio que se seguiu à sua entrada foi ensurdecedor. A banda de jazz não parou, mas parecia que o som havia sido sugado do ambiente. Os clientes, com seus garfos de prata suspensos no ar, viraram-se em uníssono. O choque visual era violento. O Le Palais era um templo de beleza e riqueza, e aquela mulher era a antítese de tudo que aquele lugar representava. Ela era a feiura da pobreza, o cheiro de chuva e mofo, a lembrança incômoda de que a vida lá fora era dura e fria. Ela parou logo após a porta, tremendo de frio, segurando uma pequena bolsa de plástico contra o peito como se protegesse um tesouro. Seus olhos, leitosos pela idade, talvez por cataratas não tratadas, varreram o salão dourado com uma mistura de admiração e terror. Ela não parecia uma pedinte comum. Não havia agressividade em sua postura, apenas uma exaustão profunda e uma determinação silenciosa. Rogério, que estava supervisionando a decantação de um vinho de R$ 5.000 na mesa 20, sentiu o arrepio percorrer sua espinha, não de frio, mas de pura indignação. Seus olhos se estreitaram, focando na intrusa como um falcão avista um rato no campo. Aquilo era uma ofensa pessoal. Aquela lama no seu chão de mármore, aquela figura grotesca respirando o mesmo ar que seus clientes VIPs, era inadmissível. Era uma mancha na sua pintura perfeita. Ele entregou o decanter ao sommelier com um gesto brusco e começou a caminhar em direção à entrada. Seus passos eram rápidos, agressivos, os tacões estalando no chão como tiros de aviso. Em sua mente, ele já estava formulando as frases cortantes que usaria para expulsar aquela criatura de volta para a sarjeta, de onde ela jamais deveria ter saído. Ele não sentia compaixão. Anos de escalada social haviam cauterizado essa emoção. Ele sentia apenas nojo e uma urgência sanitária de limpar o ambiente. Ei, você! A voz de Rogério, geralmente contida, ecoou pelo salão, fazendo alguns clientes pularem em suas cadeiras. Ele não esperou chegar perto para começar o ataque. Pare onde está. Não dê mais um passo com essas botas imundas dentro do meu restaurante. A senhora idosa estremeceu com o grito, encolhendo-se ainda mais dentro do casaco enorme. Ela olhou para Rogério, que se aproximava como uma tempestade humana, e tentou sorrir, um sorriso desdentado e tímido que expunha ainda mais sua vulnerabilidade. Boa noite, moço. A voz dela era fraca, rouca, quebrada pelo frio. Me desculpe a sujeira. A chuva me pegou de surpresa, na subida da ladeira. Isso não é um abrigo para desabrigados, nem uma estação de metrô, disparou Rogério, parando a meio metro dela, bloqueando a visão do salão com seu corpo, como se quisesse esconder a beleza do lugar dos olhos indignos dela. Ele apontou para a porta giratória com um dedo manicurado. Dê meia volta. Agora. Antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade privada. Mas, moço, por favor, ela tentou argumentar, seus olhos marejados de lágrimas que se misturavam com as gotas de chuva em seu rosto enrugado. Ela apertou a sacola plástica contra o peito com mais força. Eu não vim pedir esmola. Eu juntei dinheiro. Eu só queria. Eu não me importo com o que você quer. Rogério a cortou, seu rosto vermelho de raiva contida. O murmúrio no salão estava aumentando. Os clientes estavam começando a se incomodar, não com a crueldade dele, mas com a presença prolongada da mulher. Olhe para você. Você está pingando água suja no meu mármore italiano. Você está fedendo a cachorro molhado. Você acha que alguém aqui vai conseguir comer olhando para essa miséria? Ele usou a palavra miséria como se fosse um palavrão, cuspindo as sílabas. Pedro, o garçom jovem que havia sido repreendido mais cedo, assistia à cena paralisado perto da cozinha. Seu coração doía. Ele via na senhora a imagem de sua própria avó, que vivia no interior do Paraná. Ele sentiu um impulso de correr, de oferecer uma toalha, um copo de água quente, qualquer coisa que pudesse amenizar aquela brutalidade. Mas o medo de Rogério, o medo do desemprego, manteve seus pés colados ao chão. Ele baixou a cabeça, envergonhado de sua própria covardia, enquanto o gerente continuava seu massacre verbal. A senhora, percebendo que não haveria diálogo, abriu a sacola plástica com mãos trêmulas e roxas de frio. De dentro, ela não tirou uma arma, nem lixo.
Ela tirou um maço de notas velhas, amassadas e úmidas. Notas de 2, de 5, de 10 reais, presas por um elástico de escritório. Eu tenho dinheiro, moço. Ela estendeu o maço patético na direção dele, as mãos tremendo tanto que algumas notas ameaçavam cair. Eu guardei por 2 anos. Hoje é um dia especial. Eu só queria comprar uma sopa. Aquela sopa de cebola que dizem que é a melhor do mundo. É só isso. Eu pago e vou embora. Eu posso comer lá fora, se o senhor quiser. Só me venda a sopa. Aquela oferta, aquela humilhação voluntária de se propor a comer na chuva como um animal, deveria ter derretido qualquer coração humano. Mas para Rogério, foi a gota d'água. A visão daquele dinheiro sujo, aquelas notas que provavelmente haviam circulado por feiras e ônibus lotados, sendo oferecidas a ele, o gerente do Le Palais, foi o insulto final. Ele bateu na mão da senhora. O gesto foi rápido, reflexivo. Ele não bateu nela, mas bateu na mão que segurava o dinheiro. O maço de notas voou, o elástico se rompeu, e o dinheiro, as economias de 2 anos de sacrifício, se espalhou pelo chão molhado do saguão, algumas notas colando imediatamente no mármore, outras flutuando tristemente até pousarem na poça de lama que se formava ao redor das botas dela. Um suspiro coletivo percorreu o restaurante. Alguns riram, um riso nervoso e cruel. Outros desviaram o olhar, fingindo interesse súbito em seus vinhos. A senhora olhou para o dinheiro no chão, depois para Rogério, e pela primeira vez a tristeza em seus olhos deu lugar a algo diferente. Não era raiva. Era uma decepção profunda, uma dor antiga de quem já viu o pior da humanidade tantas vezes que já não se surpreende, apenas lamenta. Você não tem o direito, ela sussurrou, ajoelhando-se com dificuldade para tentar recolher as notas encharcadas. Seus joelhos estalaram, e a dor física era visível em seu rosto. Eu tenho todo o direito. Eu sou a autoridade aqui. Rogério gritou, perdendo a compostura polida. Saia. Saia e leve seu lixo com você. Seguranças. Os 2 seguranças, que haviam retornado ao posto e assistiam à cena com desconforto, aproximaram-se hesitantes. Eles eram homens grandes, acostumados a lidar com bêbados agressivos paparazzi insistentes, não com avós frágeis. Tirem-na daqui. Joguem na calçada se for preciso, ordenou Rogério, virando as costas para a mulher ajoelhada, ajeitando as mangas do paletó como se tivesse acabado de realizar uma tarefa administrativa desagradável. E mandem a limpeza esterilizar esse saguão imediatamente. Enquanto a senhora tentava catar as notas, as lágrimas finalmente rolaram livres pelo seu rosto, misturando-se à água da chuva. Ela soluçava baixo, um som que cortava o ambiente luxuoso como uma lâmina enferrujada. É para o meu neto, ela soluçou, quase para si mesma, enquanto um dos seguranças tocava seu braço com gentileza surpreendente, tentando levantá-la. Era o aniversário dele. Ele está no hospital. Ele só queria provar a sopa. Rogério parou. Ele ouviu, mas ele escolheu ignorar. Ele continuou andando de volta para o salão, sorrindo para a mesa de um banqueiro influente, fingindo que a interrupção havia sido apenas um pequeno contratempo técnico. Ele não sabia, porém, que no canto mais escuro do restaurante, em uma mesa discreta perto da janela, um homem solitário que bebia apenas água mineral havia assistido a tudo. Ele não havia tocado na comida. Ele estava digitando furiosamente em seu celular, e seus olhos, fixos em Rogério, queimavam com uma fúria fria e calculista que faria a tempestade lá fora parecer uma brisa de verão. A chuva continuava a cair, implacável, lavando as janelas do Le Palais de cristal, mas a mancha que acabará de ser criada ali dentro não sairia com água e sabão. A noite estava apenas começando, e a reviravolta que estava por vir mudaria a vida de todos naquele salão para sempre. As portas giratórias do Le Palais de cristal deram mais uma volta, e com um suspiro hidráulico suave, selaram novamente o mundo perfeito de Rogério contra a realidade lá fora. A senhora, cujo nome o gerente nem se dignara perguntar, fora depositada na calçada molhada pelos seguranças. Eles não foram brutais, mas a eficiência mecânica com que a removeram, como se retirassem um saco de lixo que havia caído do caminhão, foi uma violência por si só. Dentro do salão, o ar-condicionado parecia ter ficado mais frio. Rogério, no entanto, sentia um calor de triunfo. Ele estalou os dedos para a equipe de limpeza. Peguem álcool, desinfetante, o que for necessário.
Quero esse piso brilhando em 2 minutos. E recolham esse papel sujo, disse ele, apontando com a ponta do sapato para as notas de dinheiro espalhadas que restaram, as economias de uma vida que agora jaziam encharcadas sobre o mármore. Joguem no lixo. Não quero que nenhum funcionário pegue isso. Dinheiro de miséria traz azar. O garçom Pedro, com os olhos vermelhos de segurar o choro, abaixou-se rapidamente para recolher as notas. Ele sentiu a textura áspera do papel molhado e teve vontade de vomitar. Aquele dinheiro tinha cheiro de trabalho duro, de moedas contadas no fim do mês, de sacrifício. Jogar aquilo fora parecia um sacrilégio, mas o olhar de Rogério queimava sobre suas costas como um ferro em brasa. Pedro amassou as notas na mão, sentindo-se cúmplice de um crime moral, e correu para a área de serviço. A normalidade retornou ao restaurante com uma rapidez assustadora. Os talheres voltaram a tilintar, as risadas contidas recomeçaram, e a banda de jazz, num gesto de macabra ironia, iniciou What a Wonderful World. A elite paulistana tinha uma capacidade prodigiosa de esquecimento seletivo. Se algo desagradável não estava no seu campo de visão, simplesmente deixava de existir. Mas nem todos esqueceram. Na mesa discreta perto da janela, o homem solitário levantou-se. Ele não era particularmente alto, mas havia uma densidade em sua presença, uma gravidade que parecia ancorar o ambiente ao seu redor. Ele vestia um terno cinza chumbo, sem gravata, e seu rosto, marcado por linhas de expressão profundas, era elegível. Ele não havia tocado em seu copo de água. Ele fez um sinal sutil com a mão, e Rogério, sempre atento a clientes que pareciam ter dinheiro, e aquele homem exalava a confiança silenciosa dos verdadeiramente ricos, correu até a mesa com seu melhor sorriso falso. "O senhor deseja algo?" perguntou Rogério, curvando-se levemente. "Peço desculpas pelo incidente anterior. Às vezes é difícil manter a ralé longe de estabelecimentos de alto nível. O senhor entende. A segurança será reforçada." O homem olhou para Rogério. Foi um olhar longo, cirúrgico, que durou tempo suficiente para fazer o sorriso do gerente vacilar. Os olhos do cliente eram de um azul gélido, da cor do gelo antigo que nunca derrete. "A conta", disse o homem. Sua voz era um barítono profundo, calmo, mas carregado de uma autoridade que fez os pelos do braço de Rogério se eriçarem. "Mas o senhor não comeu nada", gaguejou Rogério. "A nossa cozinha é... a conta. Agora." Rogério engoliu em seco e correu para o terminal. Ele imprimiu a conta, apenas a taxa de couve artístico e a água, e a trouxe de volta. O homem puxou uma carteira de couro preto, tirou uma nota de R$ 200 e a colocou sobre a mesa. "Fique com o troco", disse ele, levantando-se. "Mas saiba de uma coisa, a elegância não está no mármore do chão, nem no corte do terno. A elegância está na humanidade. E este lugar é o chiqueiro mais sujo em que já entrei." Antes que Rogério pudesse processar o insulto, o homem virou as costas e caminhou em direção à saída. Ele não correu. Ele marchou. Rogério ficou ali, segurando a nota de R$ 200, com a boca aberta, sentindo um nó de inquietação começar a se formar em seu estômago. Quem era aquele sujeito? Lá fora, a tempestade não dava trégua. A senhora idosa, Dona Matilde, estava sentada no meio-fio, ignorando a água barrenta que corria pela sarjeta e molhava suas saias. Ela não tinha forças para se levantar. O choque da humilhação havia drenado toda a energia que seus 72 anos ainda possuíam. Ela abraçava os próprios joelhos, tremendo violentamente. Não chorava mais. As lágrimas haviam secado, substituídas por um vazio oco. Ela falhara. Falhara com seu neto, Pedrinho. O menino, de apenas 8 anos, estava no quarto 304 do hospital público há 3 semanas, lutando contra uma leucemia agressiva. A quimioterapia havia tirado seu apetite, seu cabelo e seu sorriso. Mas ontem, no momento de lucidez, ele havia sussurrado: "Vó, eu vi na revista aquela sopa de cebola com queijo em cima. Parece um vulcãozinho. Eu queria provar aquilo." Dona Matilde prometera. Ela quebrara seu cofrinho, vendera seu anel de casamento, a única lembrança do falecido marido, para conseguir o dinheiro do táxi do prato naquele lugar chique que a revista mostrava. E agora, o que ela diria a Pedrinho? Que o mundo o odiava porque ele era pobre, que a avó dele era uma velha suja que não merecia entrar em palácios. De repente,
A chuva parou de cair sobre sua cabeça. Ela olhou para cima, esperando ver o touro do prédio, mas viu um guarda-chuva preto, grande e robusto. Quem o segurava era o homem do terno cinza que saíra do restaurante. Ele estava parado ao lado dela, ignorando o fato de que seus sapatos de couro italiano estavam sendo arruinados pela poça d'água. "Levante-se, minha senhora", disse ele. A voz não era de ordem, mas de um convite gentil. "O chão está muito frio para uma dama." Dona Matilde piscou, confusa. "Dama? O senhor deve estar me confundindo. Eu sou só a velha que sujou o chão do restaurante." O homem agachou-se, ficando na altura dela. Ele não se importou quando a barra de sua calça tocou a lama. Ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que a fez parar de tremer por um instante. Ninguém deveria ser tratado daquele jeito. Ninguém. Ele tirou o próprio paletó. Era uma peça de lã fria, pesada e quente, que ainda guardava o calor do corpo dele. Com delicadeza, ele colocou sobre os ombros frágeis de Dona Matilde. "Qual é o seu nome?" "Matilde. Matilde dos Santos", respondeu ela, tocando o tecido fino do paletó com reverência. "Muito prazer, Dona Matilde. Eu me chamo Arthur." Ele estendeu a mão. Ela hesitou, olhando para sua própria mão calejada e suja, mas ele segurou-a com firmeza, num aperto quente e humano. O que era tão importante naquela sopa? Por que a senhora se sujeitou àquele homem horrível? Matilde sentiu que podia confiar nele. Havia algo naqueles olhos azuis, uma dor antiga que espelhava a dela. E ali, sob a chuva de São Paulo, ela contou tudo. Contou sobre Pedrinho, sobre a leucemia, sobre o desejo do vulcãozinho de queijo, sobre a promessa. Enquanto ela falava, a expressão de Arthur mudou. A calma fria deu lugar a uma tempestade silenciosa. Sua mandíbula trincou, e seus olhos se estreitaram em direção à fachada iluminada do Le Palais de cristal. Ele ouviu cada palavra sem interromper, absorvendo a injustiça como combustível. Quando ela terminou, Arthur levantou-se e ajudou a ficar de pé. Ele pegou o celular do bolso interno do colete. Era um aparelho moderno, mas sem capa, puramente funcional. "Dona Matilde, a senhora confia em mim?" perguntou ele. "O senhor me deu seu casaco, eu vi uma velha tagarela na chuva." "O senhor já fez mais por mim do que qualquer um em anos", respondeu ela, com um sorriso triste. "Sim, acione o jurídico. Eu quero comprar. Agora. Não, não amanhã. Agora. Eu quero a papelada assinada digitalmente e enviada para o meu tablet em 10 minutos. Pague o preço que pedirem. Não negocie. Só compre." Dona Matilde olhava para ele, sem entender a magnitude do que estava ouvindo. Comprar? O que aquele homem estava dizendo? Arthur desligou e olhou para ela. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu no canto de seus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de vingança. "Vamos dar uma volta no quarteirão, Dona Matilde. Tenho um carro esperando na esquina. Vamos nos secar, tomar um chá quente no meu motorista e esperar 10 minutos. E depois?" perguntou ela, segurando o paletó dele junto ao pescoço. Depois, Arthur olhou para a porta giratória do Le Palais, onde Rogério podia ser visto rindo e servindo vinho. "Depois nós vamos voltar lá dentro. E eu garanto à senhora, desta vez, ninguém vai ousar barrar a sua entrada." Enquanto caminhavam para a limusine preta que aguardava discretamente na esquina, a chuva começou a diminuir, como se o próprio céu estivesse segurando a respiração para ver o que aconteceria a seguir. Dentro do restaurante, Rogério continuava a reinar, ignorante do fato de que seu reino acabará de ser vendido e que o novo rei estava voltando para cobrar a dívida moral, com juros e correção monetária. Dentro do habitáculo silencioso blindado da limusine, o mundo parecia ter mudado de rotação. Dona Matilde segurava uma xícara de porcelana fina com chá de camomila, suas mãos ainda trêmulas, mas agora aquecidas pelo sistema de climatização do veículo. Arthur estava sentado à sua frente, o rosto iluminado apenas pela luz azulada da tela do seu tablet. Ele lia documentos jurídicos com a velocidade de quem devora livros, seus dedos deslizando pela tela com precisão. "Está feito", murmurou ele, sem levantar os olhos. O Conselho Administrativo aceitou a oferta emergencial. O medo de uma auditoria fiscal que eu ameacei solicitar acelerou o processo. Ele finalmente olhou para Matilde e bloqueou a tela.
O Le Palais de cristal é meu. E, por extensão, seu convidado sou eu. Matilde baixou a xícara. Moço, Arthur, eu não sei se consigo voltar lá. Aquele homem, ele tem olhos de tubarão. Tubarões só são perigosos quando estão no mar. Dona Matilde, respondeu Arthur, abrindo a porta do carro. E nós acabamos de drenar a água dele. Vamos. A chuva cessara completamente, deixando o ar com aquele cheiro limpo de ozônio e terra molhada. Quando os dois desceram do carro na frente do restaurante, a dinâmica era visivelmente outra. O motorista, um homem corpulento de uniforme impecável, correu para abrir a porta para Matilde, tratando-a como uma rainha, apesar de suas roupas humildes e botas de borracha. Arthur ofereceu o braço a ela novamente. Cabeça erguida, sussurrou ele. A senhora não deve nada a ninguém ali dentro. Eles caminharam em direção à entrada. Os dois seguranças que haviam expulsado Matilde minutos antes arregalaram os olhos. Eles reconheceram o homem do terno cinza, o cliente VIP que saíra indignado, e a velha senhora ao seu lado, agora coberta pelo paletó de lã italiana dele. A confusão estampada em seus rostos era cômica. Eles deram um passo à frente para bloquear a passagem, seguindo as ordens anteriores de Rogério, mas Arthur nem diminuiu o passo. Se vocês tocarem nela, ou em mim, estarão demitidos antes que seus corpos atinjam o chão, disse Arthur, com uma voz tão calma e perigosa que os dois homens recuaram instintivamente, como se tivessem encostado em uma cerca elétrica. As portas giratórias se abriram. O retorno ao salão do Le Palais foi cinematográfico. Se a primeira entrada de Matilde havia causado choque e repulsa, esta segunda causou um silêncio de pura perplexidade. Lá estava ela novamente, a mendiga que fora enxotada, agora de braços dados com um homem que exalava poder, caminhando pelo tapete vermelho como se fosse a dona do lugar. Rogério estava no bar, rindo alto de uma piada contada por um cliente habitual, quando percebeu a mudança na atmosfera. O riso morreu em sua garganta. Ele viu a dupla avançando pelo saguão. A descrença em seu rosto rapidamente se transformou em uma fúria vermelha e pulsante. Ele pediu licença ao cliente e marchou em direção a eles, seus passos pesados ecoando a indignação de sua alma mesquinha. Isso é um escárnio, gritou Rogério, abandonando qualquer pretensão de etiqueta. Ele parou a 3 metros de Arthur e Matilde, bloqueando o caminho para o salão principal. Eu já disse para essa senhora sair. E o senhor? O senhor pensa que pode trazê-la de volta como se fosse um animal de estimação? Isso aqui é um estabelecimento de respeito, não um circo. Arthur soltou o braço de Matilde suavemente e deu um passo à frente, diminuindo a distância entre ele e o gerente. Ele era um pouco mais baixo que Rogério, mas naquele momento parecia um gigante. Qual é o seu nome completo? Perguntou Arthur. Rogério piscou, pego de surpresa pela pergunta irrelevante. O quê? Eu sou Rogério Vasconcelos, gerente-geral deste restaurante há 10 anos, e eu estou ordenando que vocês saiam agora ou eu vou. Rogério Vasconcelos, repetiu Arthur, como se testasse o gosto do nome. Está demitido. O silêncio que caiu sobre o restaurante foi absoluto. Nem os talheres batiam nos pratos. Rogério soltou uma gargalhada curta, nervosa e incrédula. Demitido, ele zombou, olhando para os lados, buscando apoio dos clientes. O senhor é louco? O senhor é apenas um cliente descontente. O senhor não tem poder nenhum aqui. Seguranças, tirem esses 2 lunáticos daqui agora. Os seguranças, no entanto, permaneceram na porta, imóveis. Eles haviam visto o carro lá fora. Eles sentiam o cheiro de dinheiro velho e poder real vindo de Arthur, e o instinto de sobrevivência falava mais alto que a lealdade a um gerente histérico. Arthur enfiou a mão no bolso e retirou o tablet novamente. Com 2 toques, ele projetou um documento na tela e virou-a para o rosto de Rogério. Você não checa seus e-mails corporativos com frequência, Rogério? Arthur disse, sua voz gélida. Às 20h42, a Holding L Avenir, da qual sou sócio majoritário e CEO, adquiriu 100% das ações do grupo gastronômico que controla este restaurante. A transferência foi assinada digitalmente há 5 minutos. Rogério olhou para a tela. Seus olhos percorreram o documento oficial, o logotipo da empresa matriz, as assinaturas eletrônicas e, finalmente, o nome de Arthur no rodapé como proprietário. O sangue drenou de seu rosto tão rápido que ele ficou com a cor da toalha de linho das mesas.
Suas pernas fraquejaram. Isso não é possível. Em tão pouco tempo, balbuciou Rogério, o suor frio começando a brotar em sua testa cheia de botox. Dinheiro compra velocidade, Rogério. E decência não tem preço, mas a falta dela custa muito caro. Arthur guardou o tablet. Agora, saia da minha frente. Você está poluindo o ar que minha convidada respira. Rogério tentou falar, tentou formular uma desculpa, um pedido de perdão, mas nada saiu. Ele estava paralisado. O homem que se achava um rei descobriu que era apenas um bobo da corte que havia insultado o imperador. Arthur virou-se para o salão, ignorando o ex-gerente devastado. Ele avistou Pedro, o garçom jovem que tentará ajudar Matilde antes. Você, chamou Arthur. Qual o seu nome, rapaz? Pedro, que estava encolhido perto da cozinha, endireitou-se, tremendo. Pedro, senhor. Pedro, prepara a melhor mesa da casa. Aquela perto da janela, com vista para a cidade, ordenou Arthur. E traga o cardápio. Dona Matilde vai jantar. E Pedro? Sim, senhor? Traga a sopa de cebola. 2. Uma para ela comer agora e outra para a viagem, embalada da melhor forma possível. E diga ao chefe que, se não estiver perfeita, ele pode acompanhar o senhor Rogério na fila do desemprego. Sim, senhor. Imediatamente. Pedro correu, um sorriso de alívio e vingança iluminando seu rosto jovem. Ele puxou a cadeira da mesa principal, afastando a placa de reservado para o senador, e fez um gesto convidativo para Matilde. Arthur ofereceu o braço novamente para a senhora. Dona Matilde estava chorando novamente, mas desta vez não era de tristeza. Ela olhou para Rogério, que continuava estático no meio do salão, uma estátua de arrogância quebrada. Ela não disse nada a ele. Sua vitória não precisava de palavras. Ela apenas passou por ele, a cabeça erguida, o casaco de lã arrastando levemente, e sentou-se na cadeira de veludo que Pedro puxara. Os clientes, que antes riam ou desviavam o olhar, agora observavam com um misto de medo e fascínio. A elite de São Paulo reconhece o poder quando o vê, e Arthur acabará de dar uma aula magna. Sente-se, Arthur, por favor, disse Matilde, sua voz ganhando um pouco de firmeza. O senhor não vai comer? Vou acompanhá-la. Matilde. Arthur sentou-se à frente dela. Rogério, finalmente recuperando o controle de seus membros, tentou uma última cartada desesperada. Ele se aproximou da mesa, as mãos juntas em um gesto de súplica patético. Senhor Arthur, por favor, foi um mal-entendido. Eu estava apenas seguindo o protocolo. Eu tenho família. Tenho contas, 20 anos de casa. Arthur nem levantou os olhos do guardanapo que desdobrava no colo. Pedro, chamou Arthur, calmamente. O garçom apareceu instantaneamente. Sim, senhor Arthur, tem um lixo falando ao meu lado. Você poderia removê-lo? Está atrapalhando o jantar da dona Matilde. Pedro, com uma satisfação que guardaria para o resto da vida, virou-se para seu antigo chefe tirano. Senhor Rogério, disse Pedro, estufando o peito. O senhor ouviu o dono. Por favor, retire-se. Ou terei que chamar a segurança para remover o senhor por invasão de propriedade. Rogério olhou em volta. Viu os olhares de desprezo dos clientes, a postura firme de Pedro, a indiferença de Arthur e a dignidade serena de Matilde. Derrotado, humilhado e desempregado, ele deu meia volta. A caminhada até a saída foi a mais longa de sua vida. Cada passo era pesado, cada olhar queimava. Quando ele passou pela porta giratória e saiu para a noite fria de São Paulo, a mesma chuva que molhara Matilde começou a cair novamente, como se esperasse por ele. Lá dentro, no calor dourado do Le Palais, a sopa de cebola chegou. Fumegante, com a crosta de queijo gratinado dourada e perfeita, parecendo, de fato, um pequeno vulcão delicioso. Dona Matilde olhou para o prato. O cheiro era divino. Ela pegou a colher, mas antes de comer, olhou para Arthur. Obrigada, sussurrou ela. Não pela sopa, mas por me fazer sentir gente de novo. Arthur sorriu, e pela primeira vez o sorriso chegou aos seus olhos gelados, derretendo-os. Coma, Dona Matilde. O Pedrinho está esperando a avaliação da crítica gastronômica mais importante da noite. Mas a noite ainda reservava surpresas.
Enquanto Matilde tomava a primeira colherada da sopa que salvaria a alma de seu neto, Arthur observava o salão. Ele sabia que a demissão de Rogério era apenas o começo. Havia uma cultura de podridão naquele lugar que precisava ser limpa, e ele tinha planos maiores. E, no fundo de sua mente, uma ideia começava a se formar. Uma ideia que envolvia Matilde, o hospital e o futuro daquele restaurante. A reviravolta estava completa, mas a revolução estava apenas começando. A viagem do Le Palais de Cristal até o hospital municipal foi feita em um silêncio reverente. A chuva, que antes parecia um castigo dos céus, agora batia suavemente no teto da limusine blindada, criando uma melodia de ninar. Dona Matilde segurava a embalagem térmica prateada no colo com a mesma devoção com que um padre segura o cálice sagrado. Ali dentro não estava apenas uma sopa de cebola. Estava a palavra cumprida de uma avó, a prova de que o amor pode, às vezes, vencer a barreira intransponível do dinheiro. Arthur observava a cidade passar pela janela escurecida. Os bairros nobres deram lugar a avenidas movimentadas e depois a ruas mais escuras e esburacadas. Ele não dizia nada, mas sua mente trabalhava em uma velocidade vertiginosa. Ele havia comprado um restaurante por capricho e justiça, mas agora, sentado ao lado daquela senhora de mãos calejadas, sentia que a verdadeira missão da noite ainda não havia começado. Quando o carro estacionou em frente à entrada do pronto-socorro, o contraste foi brutal. Não havia valetes ou tapetes vermelhos aqui. Havia ambulâncias com sirenes girando em silêncio, pessoas dormindo em bancos de concreto e aquela luz fluorescente branca e impiedosa que parece sugar a cor da pele humana. O motorista abriu a porta e Arthur desceu primeiro, ajudando Matilde. O terno italiano de Arthur parecia uma fantasia alienígena, naquele ambiente de desgaste e urgência. As pessoas na recepção, cansadas, doentes, preocupadas, levantaram os olhos. A chegada daquele homem distinto acompanhando uma senhora humilde gerou sussurros, mas Arthur caminhou com a mesma autoridade com que andara no restaurante. O poder não muda de endereço, ele apenas muda de aplicação. Quarto 304, disse Matilde à recepcionista, que a conhecia bem e apenas assentiu, liberando a catraca com um olhar curioso para o acompanhante de luxo. O corredor do terceiro andar cheirava a desinfetante barato e sopa rala de hospital. O som dos bips dos monitores cardíacos formava uma trilha sonora constante e angustiante. Matilde apressou o passo, a ansiedade tomando conta de seu corpo. E se ele estivesse dormindo? E se tivesse piorado? Ao entrarem no quarto 304, a cena partiu o coração de Arthur, que até então se mantivera estoico. Era um quarto coletivo, com 4 leitos, mas apenas o da janela estava ocupado. Nele, uma figura pequena estava quase sumindo entre os lençóis brancos e puídos. Pedrinho tinha 8 anos, mas a doença o fizera parecer muito menor. Sua pele era translúcida, deixando ver a teia de veias azuis sobre a superfície. A cabeça calva, resultado da quimioterapia agressiva, brilhava sob a luz fraca do abajur. Ele estava acordado, olhando para o teto com aquele olhar distante de quem passa muito tempo sentindo dor. Pedrinho chamou Matilde, a voz embargada. O menino virou a cabeça lentamente. Quando viu a avó, um sorriso fraco, mas genuíno, iluminou seu rosto pálido. Era como ver o sol nascer em um dia nublado. Vó, você voltou. A voz dele era um sussurro rouco. Pensei que não vinha mais hoje. Eu prometi. Não prometi? Matilde aproximou-se da cama, colocando a embalagem térmica sobre a mesa de cabeceira. E promessa de avó é lei. Pedrinho tentou se sentar, mas não teve forças. Arthur, que ficará parado na porta observando, aproximou-se silenciosamente. Com movimentos gentis e precisos, ele ajustou a manivela da cama, elevando o tronco do menino até que ele ficasse confortável. Pedrinho olhou para o estranho de terno cinza com curiosidade infantil. Quem é ele? Vó? É médico? Não, meu anjo, respondeu Matilde, abrindo a embalagem. O aroma rico, adocicado e complexo da sopa de cebola gratinada invadiu o quarto estéril, mascarando instantaneamente o cheiro de remédio. Era um cheiro de conforto, de casa, de vida. Este é o Sr. Arthur. Ele é um amigo, um anjo da guarda que ajudou vovó a trazer o seu vulcãozinho. Arthur sorriu para o menino. Olá, Pedro. Ouvi dizer que você é um crítico gastronômico exigente.
Vim pessoalmente garantir que a sopa esteja na temperatura certa. Os olhos de Pedrinho se arregalaram ao ver o prato. Mesmo na embalagem para a viagem, o chefe do Le Palais havia feito um trabalho artístico. A crosta de queijo gruyère emmental ainda estava dourada e o vapor subia em espirais convidativas. Mathilde pegou a colher, soprou delicadamente e levou à boca do neto. O momento em que Pedrinho provou a sopa foi quase sagrado. Ele fechou os olhos. Sua expressão de cansaço suavizou. Ele engoliu devagar, saboreando cada nota do caldo rico, a doçura da cebola caramelizada, o salgado do queijo nobre. É gosto de nuvem, vó, sussurrou ele, abrindo os olhos marejados. É a melhor coisa que eu já comi. Mathilde chorava livremente agora, alimentando colherada por colherada. A cada bocado, parecia que um pouco de cor voltava às bochechas do menino. Não era uma cura milagrosa para a leucemia, claro, mas era uma injeção de ânimo na alma dele. Ele comeu quase metade, o que era mais do que havia comido na semana inteira. Enquanto a cena emocionante acontecia, Arthur se afastou. Ele foi até o prontuário pendurado na beira da cama e começou a ler. Termos técnicos, dosagens de medicamentos, gráficos de evolução. Seu rosto escureceu. O tratamento estava correto, mas os recursos eram limitados. Faltavam medicamentos de suporte de última geração. O ambiente não era estéril o suficiente e o conforto era inexistente. Pedrinho estava lutando uma guerra com um estilingue quando precisava de um tanque. Arthur pegou o celular. Eram quase 11 da noite, mas para homens como ele, o horário comercial nunca terminava. Ele discou um número que poucas pessoas no Brasil possuíam. Doutor Hélio? Arthur aqui. Ele falou baixo, virando-se para a janela para não atrapalhar o momento de avó e neto. Desculpe o horário. Preciso de um favor. Não, na verdade, preciso de uma UTI móvel pediátrica. Agora. No Hospital Municipal da Zona Sul. Houve uma pausa enquanto ele ouvia a resposta do outro lado. O paciente é Pedro Santos, 8 anos. Leucemia linfóide aguda. Eu quero a transferência imediata para a ala oncológica premium do seu hospital. Sim, o quarto particular. Coloque a equipe do Dr. Ferraro em alerta. Eu assumo todos os custos. Coloque na minha conta pessoal, não na da empresa. E Hélio, quero que ele seja tratado como se fosse meu próprio filho. Entendido? Obrigado. Arthur desligou e voltou-se para a cama. Pedrinho havia terminado de comer e estava recostado nos travesseiros, parecendo exausto, mas feliz. Mathilde limpava o canto da boca dele com um guardanapo, murmurando canções de ninar. Dona Mathilde chamou Arthur, suavemente. Ela se virou, os olhos vermelhos de gratidão. O senhor viu? Ele comeu. Ele gostou. O senhor não sabe o que isso significa. Eu sei que a sopa foi um bom começo, Mathilde. Mas não é o suficiente, disse Arthur, aproximando-se da cama e colocando a mão sobre o ombro dela. Eu acabei de ler o prontuário. O Pedrinho é forte, mas ele precisa de armas melhores para lutar. Mathilde franziu a testa, confusa e amedrontada. Como assim? O que o senhor quer dizer? Quero dizer que arrume as coisas dele. Apenas o essencial. O brinquedo favorito, uma muda de roupa. Mas, para onde? Ele não pode ter alta. Ele não vai ter alta, Mathilde. Ele vai ser transferido. Arthur olhou nos olhos de Pedrinho, transmitindo confiança. Uma ambulância está a caminho. Uma daquelas amarelas, grandes, que parecem espaçonáveis por dentro. Ele vai ser levado para o melhor hospital da América Latina. Lá ele vai ter TV a cabo no quarto, cama que faz massagem e, o mais importante, os melhores médicos do mundo. Mathilde levou a mão à boca, o choque paralisando-a. Mas, senhor Arthur, eu não tenho como pagar nem a entrada de um lugar desses. Nós somos do SUS. Eu vendi minha aliança para pagar o táxi até o restaurante. Arthur agachou-se ao lado dela, ficando na altura de seus olhos, exatamente como fizera na calçada sob a chuva. Mathilde, escute-me. O dinheiro que eu gastei comprando aquele restaurante hoje foi um capricho. O dinheiro que vou gastar com o tratamento do Pedro é um investimento. Investimento em quê? Ela perguntou, trêmula. Na vida, na justiça. Arthur olhou para o menino. E talvez, no futuro,
Quando Pedro estiver curado e crescido, ele possa trabalhar para mim. Quem sabe gerenciar o Le Palais? Acho que ele teria muito mais classe que o gerente anterior. Pedrinho, ouvindo aquilo, soltou uma risadinha fraca. Eu ia deixar todo mundo entrar, tio Arthur. Até cachorro. Arthur riu. Fechado, Pedro. Essa será a sua primeira regra. Matilde olhava para Arthur como se estivesse vendo uma aparição divina. Ela tentou se ajoelhar para agradecer, mas Arthur a segurou firmemente pelos cotovelos, impedindo-a. Nunca mais, disse ele, com seriedade. A senhora nunca mais vai se ajoelhar para ninguém. A partir de hoje, a senhora e seu neto estão sob minha proteção. Nesse momento, o som de sirenes diferentes, mais graves, potentes, começou a se aproximar do prédio. Eram as sirenes da esperança chegando. A equipe de resgate do hospital de elite estava subindo. Vamos, Matilde, disse Arthur, estendendo a mão. A carruagem chegou. A vida nova de vocês começa agora. Enquanto as enfermeiras do hospital público olhavam estupefatas para a equipe médica de elite entrando no quarto com equipamentos de ponta, Matilde segurou a mão do neto. Pela primeira vez em meses, o medo que apertava seu peito havia desaparecido, substituído por uma certeza quente e luminosa. Eles não estavam mais sozinhos. O pesadelo da tempestade, da humilhação havia ficado para trás. Agora, era hora de ver o sol nascer. 3 meses se passaram desde a noite tempestuosa que mudou o destino de 3 vidas. No quarto 502 da ala oncológica Premium do Hospital Santa Luzia, o clima não era de doença, mas de renascimento. Onde antes havia paredes descascadas e cheiro de mofo, agora havia janelas amplas com vista para um jardim japonês, uma televisão de tela plana exibindo desenhos animados e o aroma suave de lavanda. Pedrinho não era mais o menino esquelético e acinzentado daquela noite. Embora ainda lutasse sua batalha diária, a quimioterapia de ponta e os medicamentos importados, que custavam o preço de um carro popular por dose, estavam surtindo efeito. Uma penugem escura começava a cobrir sua cabeça careca, e suas bochechas tinham recuperado um tom rosado saudável. Ele estava sentado na cama, controlando com destreza um videogame portátil de última geração, presente do tio Arthur. Dona Matilde estava sentada na poltrona ao lado, tricotando um cachecol de lã azul. Ela também havia mudado. Não vestia mais roupas de tamanhos errados ou sapatos remendados. Usava um vestido simples, mas elegante, de algodão, e seus cabelos grisalhos estavam penteados e presos num coque digno. A exaustão crônica havia desaparecido de seus olhos, substituída por uma serenidade vigilante. Ela não precisava mais escolher entre comer ou comprar remédios. Arthur cuidara de tudo. Ele não apenas pagava o hospital, mas havia alugado um apartamento confortável para ela a 2 quadras dali e providenciado uma mesada que ela, orgulhosa, insistia em pagar de volta fazendo doces para a equipe de enfermagem. A porta do quarto se abriu e Arthur entrou. Ele parecia menos rígido do que no dia do restaurante. A gravata estava frouxa e ele trazia uma caixa de pizza gourmet nas mãos. Chegou o contrabando, anunciou ele, piscando para Pedrinho. Se a doutora Cláudia perguntar, é brócolis disfarçado. Pedrinho largou o videogame e riu, um som cristalino que encheu o coração de Matilde de alegria. Tio Arthur, você trouxe a de 4 queijos, com borda recheada, a favorita do patrão. Arthur colocou a caixa na mesa e beijou a testa de Matilde. Como está a senhora hoje, dona Matilde? Abençoada, meu filho. Apenas abençoada. Ela sorriu, pegando um prato. O médico disse que os leucócitos subiram. Ele vai poder passear no jardim amanhã. O jantar foi leve e cheio de risadas. Arthur contava histórias sobre as reformas no Le Palais, que agora se chamava o Refúgio de Matilde, embora ela morresse de vergonha do nome, e como ele havia proibido a entrada de pessoas arrogantes, criando uma política de gentileza obrigatória. Para Arthur, aquelas visitas noturnas haviam se tornado a melhor parte de seu dia. Ele, que vivia cercado de tubarões corporativos e planilhas frias, encontrara naquela avó e naquele neto a família que nunca teve tempo de construir. Mas a bolha de felicidade estava prestes a estourar. Enquanto comiam, a programação da TV mudou automaticamente para um telejornal popular de grande audiência, conhecido por seu sensacionalismo. Arthur ia pegar o controle para desligar, mas uma foto na tela congelou seu sangue.
Era uma foto dele. Uma foto tirada por um paparazzo à distância, mostrando gritando com Rogério no salão do restaurante naquela noite fatídica. A manchete em letras garrafais amarelas dizia: "O bilionário tirano, humilhação e abuso de poder nos jardins." "Aumenta o volume", pediu Matilde, sua voz sumindo num fio de medo. "Não, Matilde, não precisamos ver isso." Arthur tentou, mas Pedrinho já havia apertado o botão no controle do videogame que integrava com a TV. A voz do apresentador ecoou pelo quarto. "O caso chocou a internet esta tarde. Rogério Vasconcelos, gerente premiado com 20 anos de carreira, veio a público denunciar a demissão ilegal e humilhante que sofreu nas mãos do magnata Arthur Valente. Segundo Rogério, ele foi agredido verbalmente e demitido por tentar impedir que uma mulher, supostamente embriagada e agressiva, perturbasse os clientes. Vejam o depoimento exclusivo da vítima." A tela cortou para Rogério. Ele estava irreconhecível. Vestia uma camisa simples, parecia abatido, com olheiras profundas, provavelmente maquiagem, pensou Arthur com nojo. Ele chorava diante da câmera. "Eu só estava fazendo meu trabalho." Soluçava Rogério na TV. A senhora entrou gritando, xingando, ameaçando os clientes com doenças contagiosas. "Eu tentei proteger as famílias que estavam jantando. E aí ele, o senhor Arthur, ele chegou bêbado, me humilhou, me chamou de lixo na frente de todos, me demitiu só porque ele queria se exibir. Agora estou sem emprego. Minha filha pequena pergunta por que o papai chora. É desumano. Os ricos acham que podem comprar a dignidade da gente." O apresentador voltou, indignado. Um absurdo. A internet não perdoa. A hashtag boicote Arthur já é o assunto mais comentado do Twitter. O povo quer justiça para Rogério. No quarto do hospital, o silêncio era sepulcral. A pizza, antes deliciosa, parecia cinza na boca de todos. Matilde estava branca como um papel. Suas mãos tremiam tanto que ela soltou o tricô. Ele está mentindo," sussurrou ela, lágrimas de pânico brotando em seus olhos. "Eu não estava bêbada, eu só queria a sopa. Arthur, eles vão acreditar nele. Vão vir atrás de nós." Arthur levantou-se lentamente. Sua expressão mudará. O tio Arthur gentil havia desaparecido, dando lugar ao CEO implacável que destruía concorrentes antes do café da manhã. Seus olhos azuis eram gelo puro. "Desligue a TV, Pedro", disse ele, com uma calma aterrorizante. O menino obedeceu, assustado. "Tio, por que aquele homem mau está mentindo?" Arthur caminhou até a janela e olhou para a cidade lá fora. As luzes de São Paulo pareciam olhos julgadores. Rogério havia jogado sujo. Ele inverteu a narrativa. Usou a carta do trabalhador oprimido pelo bilionário, uma história que a mídia adorava vender e o público adorava comprar. Ele sabia que Arthur prezava pela privacidade e apostou que ele pagaria um acordo milionário para fazer o escândalo sumir. "Matilde", Arthur virou-se. "Escute bem o que vou dizer. Ninguém vai vir atrás de vocês. Ninguém vai tirar o Pedrinho deste hospital." Mas a TV disse: "O povo está com raiva." Matilde chorava. "Eu sou a culpada. Eu devia ter ficado na chuva. Eu estraguei sua vida." "Arthur." Arthur cruzou o quarto em 2 passos e segurou as mãos dela com firmeza. "A senhora não estragou nada. A senhora me deu um motivo para lutar." Rogério cometeu o último erro da vida medíocre dele. Ele achou que poderia usar a opinião pública como arma. Ele esqueceu que eu não tenho apenas dinheiro. Eu tenho a verdade. E eu tenho as câmeras de segurança. Arthur pegou seu celular. Ele tinha 50 chamadas perdidas de sua assessoria de imprensa e advogados. Ele ignorou todas e ligou para o chefe de segurança do Grupo L Avenir. "Alô? Prepare o jato e convoque uma coletiva de imprensa para amanhã às 8 da manhã, no saguão do restaurante. Não vamos emitir nota de esclarecimento. Notas são para quem tem culpa. Nós vamos para a guerra." Ele fez uma pausa, olhando para Pedrinho, que o observava com admiração. "E recupere as imagens do circuito interno do Le Palais daquela noite. O áudio e o vídeo. Tudo. Quero em 4K na minha mesa em 1 hora." Ele desligou e olhou para Matilde e Pedrinho. "Rogério quer um show?" Arthur sorriu, mas não havia humor ali, apenas uma promessa de destruição.
Nós vamos dar a ele um final que ele jamais esquecerá. O que o senhor vai fazer? Perguntou Matilde, limpando as lágrimas. Eu vou fazer o mundo inteiro ver quem é a verdadeira vítima e quem é o monstro. Mas preciso que a senhora seja forte, Matilde. Amanhã, a senhora não vai se esconder. A senhora vai estar ao meu lado, não como a velha da sopa, mas como a sócia de honra do meu restaurante. Você topa? Matilde olhou para o neto na cama, lutando pela vida. Olhou para o homem que o salvara. O medo se transformou em aço em seu coração. Ela endireitou as costas. Se for pelo Pedrinho e pelo senhor, eu enfrento até o diabo. Arthur assentiu. A guerra havia sido declarada. Rogério havia acendido um fósforo, mas não sabia que estava sentado em um barril de pólvora. E Arthur estava prestes a explodir tudo. A manhã seguinte amanheceu fria e límpida, uma daquelas manhãs de inverno paulistano onde o céu é de um azul cruel e o sol não esquenta nada. À frente do antigo Le Palais de Cristal, agora renomeado discretamente, parecia um cenário de guerra. Havia vans de emissoras de TV estacionadas em fila dupla, fotógrafos se acotovelando por um ângulo e um grupo barulhento de manifestantes, insuflados pelas redes sociais, segurando cartazes com frases como abaixo a tirania dos ricos e justiça por Rogério. Ovos e tomates haviam sido atirados contra a fachada de vidro, escorrendo como lágrimas sujas pelo logotipo dourado. Dentro do restaurante, o clima era de velório antes da ressurreição. As cortinas estavam fechadas, bloqueando a visão da multidão enfurecida. Arthur estava no centro do salão, ajustando o microfone em um púlpito improvisado. Atrás dele, uma imensa tela de LED de alta definição, geralmente usada para eventos corporativos, emitia um brilho azulado, o único ponto de luz no ambiente penumbroso. Dona Matilde estava sentada em uma cadeira lateral, fora do foco principal. Ela tremia, não de frio, mas de pavor. Ela ouvia os gritos lá fora. Monstro! Covarde! Pedro, o garçom, estava ao lado dela, segurando um copo de água. Ele também estava pálido. Sabia que sua carreira poderia acabar ali se aquilo desse errado. Eles nos odeiam. Arthur, sussurrou Matilde, apertando o chale. Talvez devêssemos desistir. Pagar o Rogério. Ele venceu. Arthur caminhou até ela. Ele estava impecável, barbeado, vestindo um terno azul marinho que transmitia seriedade absoluta. Matilde, o ódio deles não é real. É fabricado. Eles odeiam a caricatura que Rogério pintou. Hoje, nós vamos rasgar o desenho e mostrar a foto. Ele olhou para o relógio. São 8 horas. Pedro, abra as portas. Deixe os chacais entrarem. Pedro engoliu em seco e obedeceu. Assim que as portas se abriram, o caos invadiu o santuário. Repórteres entraram correndo. Flashes dispararam como metralhadoras. Microfones foram empurrados na direção do púlpito. O barulho era ensurdecedor. Perguntas eram gritadas antes mesmo de todos se acomodarem. Senhor Arthur, é verdade que o senhor agrediu o funcionário? O senhor vai indenizar a vítima? Porque o senhor odeia os pobres. A senhora ali é a agressora. Arthur permaneceu imóvel no púlpito, as mãos repousando calmamente nas laterais da madeira. Ele esperou. 1 minuto. 2 minutos. Ele encarou a multidão com um olhar tão sereno e penetrante que, aos poucos, o burburinho foi morrendo, sufocado pela falta de reação dele. Quando o último murmúrio cessou, ele se inclinou para o microfone. Bom dia. Sua voz era firme, sem traço de arrogância, apenas autoridade. Eu convoquei vocês aqui não para me defender. A inocência não precisa de defesa, ela precisa apenas de luz. O senhor Rogério Vasconcelos foi à televisão ontem e contou uma história comovente. Ele chorou. Ele falou de dignidade. Um repórter do canal sensacionalista interrompeu. Ele disse que o senhor o chamou de lixo, que humilhou um pai de família. Arthur levantou uma mão, pedindo silêncio. Palavras são vento, imagens são história. O senhor Rogério esqueceu um detalhe fundamental sobre este estabelecimento. Ele foi projetado para a segurança de chefes de Estado e diplomatas. O sistema de vigilância grava em 4K e, mais importante, possui microfones direcionais de alta fidelidade em cada setor do salão. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. As câmeras de TV deram zoom no rosto de Arthur. Eu não peço que acreditem em mim. Eu peço que assistam.
Arthur pegou um pequeno controle remoto e apontou para a tela gigante atrás dele. O que vocês vão ver agora é o registro bruto, sem edições, da noite de anteontem, às 20h15. A tela acendeu. A imagem era cristalina. Mostrava o saguão de mármore, a chuva lá fora. A data e a hora piscavam no canto. A sala ficou em silêncio absoluto. Na tela, a porta giratória se moveu. Dona Matilde entrou. A imagem desmentia a narrativa de Rogério no primeiro segundo. Ela não entrou gritando ou bêbada. Ela entrou encolhida, molhada, segurando a sacola plástica contra o peito como se fosse um bebê. A fragilidade dela era palpável, dolorosa de assistir em alta definição. Então, Rogério entrou em cena. O áudio, captado pelos microfones de teto, explodiu nas caixas de som do salão. A voz de Rogério, sibilante e cruel, ecoou. Ei, você, pare onde está. Não dê mais um passo com essas botas imundas. Os repórteres, que minutos antes estavam prontos para linchar Arthur, agora assistiam boquiabertos. Eles viram a agressividade corporal de Rogério. Viram o dedo apontado. Viram a tentativa humilde de Matilde de explicar. Eu não vim pedir esmola. Eu juntei dinheiro. A voz trêmula de Matilde na gravação fez alguns jornalistas baixarem as cabeças, envergonhados. Mas o golpe final veio quando Matilde ofereceu o dinheiro. Na tela gigante, todos viram o momento exato em que Rogério bateu na mão dela. O som do tapa na pele seca, seguido pelo som suave das notas caindo no chão molhado, foi como um tiro dentro da sala. Olhe para você. Você está pingando água suja. Você está fedendo cachorro molhado. A frase ecoou. Cachorro molhado. Na plateia, o repórter que havia defendido Rogério cobriu a boca com a mão. A brutalidade gratuita, o nojo estampado no rosto de Rogério, a humilhação de uma senhora que só queria comprar uma sopa era indefensável. Era monstruoso. O vídeo continuou. Mostrou Matilde se ajoelhando. Mostrou ela chorando pelo neto. E mostrou Rogério rindo e mandando segurança a jogarem na calçada. Arthur pausou o vídeo no momento exato em que Matilde era levada para fora e Rogério virava as costas ajeitando o terno. A tela congelou na expressão de desprezo de Rogério. Arthur virou-se para a plateia. O silêncio agora era diferente. Não era mais de expectativa, era de horror. Havia pessoas chorando. O choque da realidade havia dissipado a névoa da mentira. O senhor Rogério disse que foi demitido injustamente, disse Arthur, sua voz cortando o ar pesado. Ele disse que eu abusei do meu poder. A pergunta que eu deixo para vocês, e para o Brasil que está assistindo isso ao vivo, é: quem abusou de poder aqui? Um homem que expulsa uma avó que economizou 2 anos para realizar o desejo de um neto com leucemia? Ou o homem que demitiu esse agressor? Arthur fez um gesto para o lado. Quero apresentar a vocês a agressora bêbada que o senhor Rogério descreveu. Dona Matilde levantou-se. Ela não precisou que ninguém a ajudasse dessa vez. Ela caminhou até o centro do palco, ao lado de Arthur. As câmeras focaram nela. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma dignidade triste. Meu nome é Matilde, disse ela no microfone, sua voz amplificada para todo o país. Eu não bebo. Eu sou a avó do Pedrinho. E eu perdoo Rogério. Porque quem tem tanto ódio no coração já vive no inferno. Não precisa que ninguém o mande para lá. O efeito foi imediato e avassalador. Um repórter começou a aplaudir. Depois outro. Em segundos, a sala inteira, a mesma imprensa que viera para destruir, estava de pé, aplaudindo. Não eram palmas protocolares, eram palmas de pedido de desculpas, de reconhecimento. Lá fora, a multidão, que assistia a tudo pelos celulares ou por telões improvisados nas vans, calou-se. Os cartazes foram baixados. A vergonha coletiva se instalou na rua. A narrativa havia virado 180 graus em 10 minutos. Arthur retomou o microfone quando os aplausos cessaram. O senhor Rogério será processado por calúnia, difamação e danos morais. Todo o valor da indenização será doado para a ala pediátrica do Hospital do Câncer. Além disso, a partir de hoje, este restaurante tem uma nova política e um novo nome. Ele não é mais um palácio de cristal onde só os perfeitos entram. Ele será um lugar onde a humanidade é o prato principal. Ele olhou para a câmera da emissora que havia entrevistado Rogério.
E para aqueles que julgaram sem saber a verdade, que isso sirva de lição. A internet pode julgar rápido, mas a verdade é paciente. E ela sempre vence. A coletiva está encerrada. Pedro, sirva café e sopa de cebola para todos os nossos convidados da imprensa. A casa é de vocês. Enquanto os jornalistas corriam para atualizar suas manchetes, a farsa de Rogério. Vide revela a verdade. O anjo da sopa e o tirano mentiroso. Arthur desligou o microfone e virou-se para Matilde. Ela estava chorando, mas sorria. Conseguimos? Perguntou ela. Conseguimos. Matilde. Arthur beijou a mão dela. Agora, vamos voltar para o hospital. O Pedrinho está esperando para ver a avó dele se tornar a mulher mais famosa e amada do Brasil. Enquanto eles saíam pelos fundos, longe do tumulto, o celular de Arthur vibrou. Era uma mensagem do advogado. Rogério foi detido no aeroporto de Guarulhos tentando embarcar para Miami. Parece que ele sabia que o vídeo existia e tentou fugir antes da coletiva. A polícia quer o seu depoimento. Arthur guardou o celular. A justiça dos homens estava sendo feita, mas a justiça divina, aquela que colocou ele naquele restaurante na hora exata da chuva, já havia sido cumprida. A tempestade havia passado. O sol lá fora, antes frio, agora parecia aquecer a calçada, secando as últimas poças de lama deixadas pela chuva e pela maldade humana.